Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós daremos início ao nosso curso bíblico online, aproveitando este tempo de quarentena. Iremos abordar aspectos bastante genéricos da Sagrada Escritura, para depois nos aprofundarmos em temas mais específicos. Hoje nós vamos lançar um olhar sobre a Bíblia enquanto literatura. Nós sabemos que a paternidade da Bíblia é dupla. A Bíblia é ao mesmo tempo o livro de Israel e também é o livro da comunidade cristã primitiva. A escritura de Israel fala de Berit. É uma palavra hebraica que significa aliança. Quando os tradutores gregos traduziram a Bíblia para a sua língua, traduziram esta palavra Berit para o grego diateque. Diateque, além de significar aliança, também significa testamento, ou seja, a herança que uma pessoa deixa para os seus descendentes. Esta antiga e nova aliança, ou antigo e novo testamento, chamem como quiser, nós vamos encontrar referências a elas já no Antigo Testamento, nos escritos de Ezequiel e de Jeremias, sobretudo, falam de antiga e nova aliança. Porém, o sentido nesses profetas não é o sentido meramente cronológico. Eles atribuem, sobretudo, um valor qualitativo. A nova aliança seria esse tempo inaugurado por Deus, no qual as promessas antigas finalmente se cumpririam. Nesse sentido, os cristãos assumiram esse tipo de terminologia, entendendo que a vinda de Jesus e os dias da igreja, de fato, eram a realização dessas promessas feitas por Deus por meio dos profetas. Ao longo da história da igreja, houve diversas tentativas de se excluir sumariamente o Antigo Testamento. Isso nós encontramos sobretudo nos primórdios da igreja, nos inícios da igreja, como se o Antigo Testamento fosse uma etapa completamente superada e, portanto, devesse ser riscado da Bíblia cristã. É interessante nós queremos abordar a Sagrada Escritura enquanto literatura. Essa perspectiva literária pode chocar à primeira vista, porque é lógico que ao longo da história as pessoas se interessaram pela Bíblia não porque ela fosse simplesmente uma obra literária como qualquer uma outra. As pessoas não liam a Sagrada Escritura, não iam até o livro sagrado simplesmente para se divertir, por exemplo, como fazemos com outras obras de outros autores. A motivação fundamental que chamou a atenção das pessoas para a Sagrada Escritura, para o texto bíblico, evidentemente foi a motivação religiosa. Esse olhar para a Bíblia a partir de uma perspectiva literária é um olhar bastante recente. É no século passado que essa perspectiva começou a ser explorada. Um personagem de modo particular se destaca aqui, Hermann Gunkel, um alemão que escreveu obras bastante importantes, de modo particular seus comentários aos Salmos e ao livro do Gênesis. Ele fala da Sagrada Escritura em termos literários. Ele fala de formas, de tipos literários ou gêneros literários. Fala do ambiente ou do contexto vital em que surgem esses textos. Fala da estrutura desses textos. E é lógico que nós não podemos fechar os olhos para esse tipo de realidade. Se nós consideramos que a Bíblia é uma obra divino-humana, ou seja, é evidente que ela tenha Deus por autor. É Ele quem motiva, é Ele quem dá o carisma da inspiração para que os hagiógrafos, os autores sagrados, coloquem por escrito aquilo e apenas aquilo que Ele deseja. Porém, é evidente que esse traço do autor também está presente. A sua cultura, o seu jeito de se expressar, as suas peculiaridades, tudo isso também se reflete no texto bíblico. De modo que quanto mais nós conhecemos esses elementos, com mais propriedade nós nos aproximaremos do texto bíblico. Não temos como responder, de fato,
como as coisas aconteceram minuciosamente. Mas, hoje em dia, se sabe que as origens da Sagrada Escritura remontam a períodos bem primitivos. Certamente, nós podemos aqui fazer referência a determinadas tradições orais que eram contadas de geração para geração. Em primeiro lugar, naquelas sociedades nômades, onde os círculos das famílias, os clãs, iam ali contando as suas histórias, as suas aventuras. Obviamente, a cada geração, um novo elemento poderia ser acrescentado, ou então histórias que se aglutinavam ao redor dos santuários, considerando que os santuários são catalisadores de tradições, sobretudo tradições religiosas. Quando o povo se estabelece na terra, é que surge essa necessidade de escrever a sua própria história. É evidente que certos momentos favorecem a produção literária, de modo particular as grandes calamidades. E não faltaram calamidades na história de Israel. A cada evento doloroso, o povo precisa olhar para trás, precisa reencontrar, redescobrir as suas raízes, sobretudo no momento de caos, quando nós não sabemos mais quem nós somos, nós não sabemos mais o que está acontecendo conosco, nós precisamos voltar atrás. Precisamos redescobrir os rumos da nossa história para saber para que direção nós devemos caminhar. Então, quando pensamos na Bíblia enquanto literatura, nós pensamos num processo que começa no século X a.C., que é quando surge a língua hebraica, e esse processo vai se desenrolando ao longo dos séculos. O último livro da Sagrada Escritura a ser escrito, no Novo Testamento, evidentemente, nós estamos ali na primeira metade do século II. Então vejam que a Sagrada Escritura, este livro que nós temos nas mãos, né, de maneira tão cômoda, esses livros que foram agrupados num volume só, esses livros demoraram 12 séculos aproximadamente para a sua configuração atual. Em termos literários, nós também podemos falar de alguns gêneros maiores que depois podem ser subdivididos em outros menores. Quando eu penso em gênero literário, eu me refiro a um modo de se expressar. Por exemplo, se eu começo a narrar aqui uma história que começa com era uma vez uma menina que saiu de casa e se perdeu. Todos nós já sabemos, pelo simples fato de eu usar a expressão era uma vez, que se trata de um conto irreal. Agora, se eu encontro, por exemplo, num jornal, a notícia de que uma menina saiu de casa e se perdeu. Vejam que, basicamente, as histórias são as mesmas, mas o gênero literário vai determinar um tipo de leitura completamente distinta. Vejam a importância de se considerar o gênero literário do texto para uma correta compreensão do texto bíblico. Quando nós falamos que hoje um dos grandes perigos para a correta compreensão do texto bíblico é o fundamentalismo, é justamente por esta razão. O fundamentalismo mata esse tipo de nuance que nós precisamos fazer no texto bíblico. O fundamentalismo assassina a intenção do autor sagrado. O autor sagrado, quando escreveu o texto, ele queria que o seu texto fosse lido de certa forma. Por exemplo, se eu escrevo uma poesia, o meu texto deve ser lido como uma poesia. É assim que eu desejo. Mas se eu leio uma poesia de forma literal, então eu não estou respeitando a intencionalidade daquele texto. Os gêneros literários, então, são fundamentais para uma correta compreensão do texto bíblico. Em 1943, o Santo Padre, o Papa Pio XII, escreveu um documento chamado Divino Afflante Spiritu. E nesse documento, Pio XII faz alusão à necessidade de nós considerarmos os gêneros literários
para a correta compreensão do texto bíblico. Como eu dizia, existem gêneros literários maiores e dentro desses gêneros literários maiores, podemos fazer algumas subdivisões. Nesse primeiro momento, nós consideraremos aqueles gêneros literários dentro dos quais nós agrupamos grandes volumes da Sagrada Escritura. E quais são esses gêneros literários? A historiografia, a lei, a profecia, a apocalíptica, a lírica, poética e a carta. Sobre cada um desses gêneros literários, nós vamos fazer alguns comentários. O primeiro grande gênero que nós analisaremos é o gênero da historiografia, que é, sem dúvida alguma, o gênero que predomina na Sagrada Escritura. O conceito deve ser entendido de maneira bastante ampla. Não podemos pensar em história tal como hoje, modernamente, nós entendemos. Em geral, hoje, o nosso conceito de história se aproxima muito com aquilo que nós imaginamos que seria o jornalismo, ou seja, uma descrição relativamente imparcial dos acontecimentos passados. Esta imparcialidade não era querida pelos autores da Sagrada Escritura. Quando a história é narrada, é sempre tendo em vista um objetivo teológico. Nunca nenhum autor da Sagrada Escritura vai contar a história pela história, mas sim a história será o veículo para um ensinamento. É na história que Israel, por exemplo, faz as suas experiências de Deus. Devemos olhar para o passado, para as lições da história, para poder aprender com os nossos erros e os nossos acertos. A tradição histórica, ela finca as suas raízes justamente nesse momento da tradição oral, quando as famílias vão contando umas às outras, para as futuras gerações, aquilo que experimentaram, aquilo que viveram. Faz parte desse gênero histórico, curiosamente, aquilo que nós chamamos também de mito ou de lenda. Precisamos aqui fazer algumas considerações bastante importantes. Em geral, o mito é associado à mentira, à fábula na acepção negativa da palavra. Porém, não é nesse sentido que nós entendemos o mito na Sagrada Escritura. O mito é uma forma de narrativa ancestral, que tenta dar conta da realidade através de uma descrição simbólica de acontecimentos. Muitos desses mitos, muitas dessas lendas, têm a sua origem em determinados acontecimentos. São fatos que se passaram na história de um povo, ou de uma família, ou de um clã, mas que depois, com o passar do tempo, eles vão sendo idealizados para que daí se extraia o ensinamento que aquele povo, aquele clã, aquela família deseja transmitir. Vejam que é uma tentativa, portanto, de atualizar um conhecimento que foi adquirido no passado. Também, dentro destes relatos ou desse gênero histórico, nós vamos encontrar os relatos de sonhos, as autobiografias, os relatos de vocação, a descrição de um fato mais ou menos preciso, por exemplo, a narrativa de uma batalha, do nascimento de alguém. No Antigo Testamento, nós temos vários livros que pertencem a esse gênero histórico, de modo particular. Os livros que vão de Josué ao segundo livro dos Reis, pertencem a essa grande obra historiográfica de Israel, mas também podemos contar outros, os livros de Crônicas, os livros de Macabeus, dentre outros. No Novo Testamento, podemos incluir nesse gênero literário historiográfico tanto os evangelhos quanto os Atos dos Apóstolos. Lembrando que também ali a história é empregada como um veículo de teologia. Muito embora tenha uma certa semelhança com a biografia, os evangelhos não são biografias de Jesus. Quando os evangelistas apresentam a vida de Jesus, eles não querem fazer uma descrição asséptica, imparcial daquilo que ele fez e disse. De maneira alguma. Os evangelistas, antes de tudo, eles olham Jesus, a vida de Jesus, a sua pregação, a partir de uma perspectiva de fé. É pela lente da fé que eles fazem esta interpretação da vida de Jesus. Na verdade,
Qualquer pessoa, ao falar de alguém, por exemplo, se eu falo de um colega padre, ou se eu falo de um conhecido, se eu falo da minha mãe, é a minha visão desta pessoa, é a minha interpretação, é a minha leitura. Portanto, é isso que os evangelistas fazem, através da sua visão de fé, da sua interpretação, eles apresentam a figura de Jesus. E o que eles querem, evidentemente, despertar essa mesma atitude de fé em seus leitores. Então, concluindo esse discurso, os evangelhos não podem ser vistos como biografias no sentido moderno do termo, mas eles são a proclamação de que Deus está intervindo na história. Esta intervenção definitiva de Deus, nos últimos tempos que são inaugurados pela vinda e a pessoa de Jesus Cristo. Um outro grande gênero literário é o gênero legislativo. É interessante que a lei não está agrupada em livros isolados da Sagrada Escritura. Nós não vamos encontrar na Sagrada Escritura, como nós temos, por exemplo, na nossa cultura, a nossa Constituição, o Código de Direito Civil, um Código Penal, ou seja, livros apenas legislativos nesse sentido do termo. Não. É interessante que na Sagrada Escritura a lei está misturada com a história. Se nós vamos no Pentateuco, a chamada Torá dos hebreus, né, nós vamos encontrar ali não apenas leis, encontramos leis, mas que se misturam com narrações históricas. E qual é a razão disso acontecer? Bom, se na história nós descobrimos esta intervenção de Deus que escolhe um povo e sela com este povo a sua aliança de amor, as leis são o modo por meio do qual o povo vai se manter nesta dinâmica de amor com o seu Deus. Então, as leis mantêm o povo nesta relação da aliança com o seu Deus. Essas leis vão surgindo, evidentemente, de modo gradativo. Nem todos os blocos surgem no mesmo tempo e cada qual deve ser estudado individualmente, pois cada bloco de leis tem uma história específica e deve ser lido nesse contexto para ser corretamente entendido. De qualquer maneira, não podemos nos esquecer que Jesus, quando se refere à lei do Antigo Testamento, ele diz que não vem abolir, ele não vem retirar nem mesmo uma vírgula da lei, mas vem dar pleno cumprimento a esta lei. O próximo grande gênero literário é o gênero profético. A profecia, ela é um fenômeno muito mais amplo do que Israel. Nós vamos encontrar movimentos de profetas, figuras proféticas, não apenas em Israel, mas também em todos os povos ali antigos, Egito, Mesopotâmia, nós vamos encontrar essas figuras. Porém, particularmente em Israel, estas figuras adquirem uma importância singular. O profeta não é aquele que simplesmente anuncia coisas futuras. Eventualmente, esse tipo de anúncio também pode acontecer. Mas o profeta é, sobretudo, alguém que tem um olhar bastante agudo para o momento presente. Ele, com a luz de Deus, consegue interpretar os acontecimentos, consegue trazer para o povo, naquela situação concreta, qual é a vontade de Deus. Por isso, para se interpretar corretamente a profecia, nós precisamos considerar também o momento histórico ao qual esta profecia está vinculada. Nesse fenômeno profético que surge em Israel, nós podemos dividir dois momentos. Nós encontramos inúmeras figuras proféticas que vão atuar num período mais primitivo da história de Israel, e desses profetas não chegaram até nós os seus ensinamentos. Por exemplo, naqueles livros que narram a história de Israel, nós vamos encontrar figuras como Natã, como Elias, como Eliseu, Gad. São profetas que atuaram em Israel, que exerciam uma influência não apenas religiosa, mas também política muito grande. A partir do século VIII, nós vamos encontrar um movimento um pouco diferente dentro desta profecia israelita, porque as profecias, os oráculos proféticos, começaram a ser colocados por escrito. Esses profetas darão nome a estas obras
que nós encontramos na Sagrada Escritura: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Com muita probabilidade, esses profetas não escreveram pessoalmente os seus oráculos, exceto em algumas ocasiões, como por exemplo, Jeremias manda que o seu secretário escreva alguns oráculos, um livro com as suas profecias. Entretanto, esses oráculos foram depois sendo refletidos, sendo colocados por escrito pelos discípulos desses profetas. Então, quando nós consideramos estas obras proféticas que nós temos na Sagrada Escritura, esse grande bloco de livros proféticos que nós temos na Sagrada Escritura, cada livro tem uma história muito particular. Alguns deles têm uma história até multissecular. Temos livros que surgiram no século VIII e que vão receber a sua amarração final apenas no século VI a.C. Então, cada livro também deve ser olhado com esta sua especificidade. Um outro gênero que está profundamente vinculado com esse gênero profético é o gênero apocalíptico. A apocalíptica é uma literatura típica de momentos de crise. Quando o povo passa por uma situação de maneira particular aguda, quando não vê saída, quando não vê alternativas, então surge a apocalíptica como uma tentativa de oferecer respostas nesse sentido. A apocalíptica é um tipo de literatura que surgiu no século II a.C. e dura até o século II depois de Cristo. Nós vamos encontrar na apocalíptica um eixo fundamental de pensamento, ou seja, Deus vai intervir na história. Esse nosso sofrimento, a nossa situação presente, ela receberá um ponto final. Deus vai intervir na história, vai castigar os maus e, obviamente, vai recompensar aqueles que são fiéis. A apocalíptica, de certa forma, é uma irmã da profecia, em certo sentido. Porém, elas também se distanciam. Enquanto a profecia afirmava que as instituições poderiam ser reformadas, daí esse convite que os profetas fazem a uma conversão. Precisamos mudar, por exemplo, o coração do rei, precisamos mudar o coração dos sacerdotes no culto, precisamos mudar o coração do povo para que observe as leis de Deus. A apocalíptica, em geral, não traz esse tipo de mensagem. Em vez de reforma, a apocalíptica fala praticamente de uma refundação. Ou seja, Deus vai intervir na história, vai aniquilar tudo, vamos começar do zero. Vamos recomeçar uma nova era na qual Deus, de fato, será tudo em todos. A apocalíptica também traz uma certa semelhança com a sabedoria, porque aqui também nós vamos encontrar um personagem ilustre do passado que vem trazer um conhecimento reservado a poucos, um conhecimento que não é aberto ao grande público. Então, nesse sentido, mantém uma certa semelhança com um movimento, digamos, de cunho mais sapiencial. Nós encontramos algumas obras, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, a partir desse gênero literário. No Antigo Testamento, a que mais se destaca é, sem dúvida alguma, a profecia de Daniel. Daniel é escrito em gênero literário apocalíptico, aquelas imagens fortes, um simbolismo muito marcante, né, que às vezes impressiona os seus leitores. Mas não apenas em Daniel nós vamos encontrar isso. Também temos trechos apocalípticos em Isaías, em Ezequiel, em Malaquias, em Zacarias. E no Novo Testamento, é lógico, nós temos o Apocalipse de São João também, com todo aquele imaginário, com todas aquelas cenas fortes de anjos e demônios e feras e o cordeiro e uma guerra quase que cósmica, não é, que vai inaugurar uma nova era. Mas não apenas ali nós encontramos esse colorido apocalíptico. Nós também encontramos outras passagens, como por exemplo Marcos 13, Mateus nos capítulos 24 e 25. São passagens escritas nesse gênero literário apocalíptico, ou seja, é uma forma de dizer as coisas, mas que no fundo apresenta um conteúdo bastante consolador. O próximo grande gênero literário sobre o qual falaremos é o gênero literário sapiencial. Também aqui nós
encontramos certos paralelos desse gênero literário em outros povos, ali no Oriente Próximo, no Egito, na Mesopotâmia. Nós vamos encontrar inúmeros textos que podem se encaixar aqui nesse gênero sapiencial. No caso da literatura bíblica, nós temos ali um personagem que se destaca, Salomão, que ele é idealizado como este rei sábio. Inúmeros livros são atribuídos a ele, ou livros de cunho mais sapiencial ou poético. No caso da sabedoria bíblica, os assuntos que interessavam os autores sagrados não são simplesmente assuntos de natureza religiosa. Eles se interrogam, na verdade, por tudo. Todos os assuntos que dizem respeito à vida humana, os trabalhos, o destino humano, uma reflexão também sobre o mal, sobre o sentido da existência, até sobre o mal de viver, nós vamos encontrar ali. Na verdade, os sábios, eles não fogem de nenhuma questão, inclusive questões que são bastante pertinentes para nós hoje. Temos livros que guardam uma atualidade muito grande. E a sabedoria que esses livros apresentam não é uma sabedoria simplesmente fruto de uma reflexão pessoal. É uma sabedoria pessoal, mas também que vincula o sábio aos seus antepassados. A linguagem da sabedoria não é uma linguagem impositiva. O sábio não procura fazer valer a sua visão impondo o seu conhecimento. Não, é na força da argumentação. É um trabalho de convencimento através de bons argumentos que o leitor ou ouvinte dará ouvidos àquilo que o sábio diz. É interessante que em muitos livros o sábio ele assume justamente esse lugar do pai, chama o leitor de filho, fazendo um certo apelo ao coração, para desta forma tentar convencê-lo a fazer aquilo que ele está aconselhando. Do plano experimental, rapidamente essa sabedoria também passará para o plano teológico, ou seja, aquilo que o homem conhece não é simplesmente fruto da sua reflexão pessoal, ainda que isso seja verdadeiro. Há coisas que, para o homem conhecer, ele depende desta revelação direta de Deus. Então, em muitas passagens nós vamos encontrar textos que fundam a sabedoria do temor do Senhor. Quando o homem se volta para Deus com sinceridade de coração, ele consegue atingir certas alturas até então inimagináveis. Pertencem a esse gênero literário sapiencial obras como, por exemplo, o livro dos Provérbios, Jó, o livro do Eclesiastes e o livro do Eclesiástico. O penúltimo grande gênero literário é a poesia lírica. Nós, lamentavelmente, estamos pouco familiarizados com esse tipo de linguagem metafórica, ler nas entrelinhas. Nós, homens modernos, lamentavelmente perdemos um pouco dessa capacidade simbólica. Mas a poesia, de fato, nos convida a ler para além das palavras, a entender aquilo que está oculto por detrás do símbolo frio da letra. No caso da poesia hebraica, ela se expressa de uma maneira um pouco diferente daquilo que nós, ocidentais, entendemos como poesia. A nossa poesia é sobretudo feita através de rimas. A poesia hebraica não. Em vez de rimas, se procura um ritmo, uma certa cadência. Isso se expressa de muitas formas. Uma das formas privilegiadas de se exprimir a poesia hebraica é através daquilo que nós chamamos de paralelismo. O paralelismo é esse verso que se estrutura em duas metades. Ele pode ser sinonímico ou antitético. O paralelismo sinonímico expressa uma mesma ideia com palavras diferentes. Por exemplo, o Salmo 19, versículo 2 diz: os céus proclamam a glória do Senhor, e o firmamento a obra de suas mãos. Vejam que, nesses dois membros, nessas duas partes do versículo, a mesma ideia é dita, porém com palavras distintas. Isso é o que nós chamamos de paralelismo sinonímico. Porém,
No Salmo 1, versículo 6, se diz: O Senhor conhece o caminho do justo, mas vai para a perdição o caminho do ímpio. O Senhor conhece o caminho do justo, mas vai para a perdição o caminho do ímpio. Percebam, nessas duas metades do versículo, nós temos aqui ideias opostas. Justo e ímpio são apresentados como opostos. E é isso que nós chamamos de paralelismo antitético. Se faz uma antítese entre esses dois personagens. Então essas formas, o paralelismo é a forma privilegiada de se expressar a poesia hebraica. Dentre os livros que podem ser agrupados nesse grande gênero literário poético, nós temos o Cântico dos Cânticos, as Lamentações e os Salmos. Além desses livros, temos diversas partes que podem se encaixar também neste gênero literário poético. Muitos hinos, cânticos, não apenas no Antigo Testamento, mas também no Novo. Pensem, por exemplo, os capítulos iniciais de São Lucas, a quantidade de hinos que nós encontramos ali naqueles capítulos iniciais. Também o Apocalipse de São João, a quantidade de hinos e cânticos que são apresentados ali nesta obra, que também podem se encaixar aqui nesse gênero literário poético. E por fim, não podemos nos esquecer de uma informação bastante importante. 1/3 do Antigo Testamento é escrito em gênero literário poético. O que isso quer dizer? Se nós lemos uma poesia como uma descrição fria de um acontecimento, simplesmente nós estamos distorcendo aquilo que o texto diz. Vejam a importância, portanto, de nós considerarmos o gênero literário para uma correta compreensão do texto bíblico. Por fim, o último gênero literário a ser apresentado são as cartas, as epístolas. A carta é essa tentativa de superar as distâncias quando eu não posso ir pessoalmente para transmitir a minha mensagem. Muitas cartas foram preservadas no Antigo Testamento. Em geral, são cartas que têm um interesse mais genérico, são cartas, por exemplo, que se destinam a um rei ou que um rei envia para determinada situação. Mas, sobretudo, as cartas do Novo Testamento são aquelas que mais nos chamam a atenção. Nós temos 21 delas no Novo Testamento. Então, depois de termos feito esse percurso a respeito dos gêneros literários fundamentais que aparecem na Sagrada Escritura, vamos falar um pouco sobre as línguas bíblicas. Lembrando sempre que o estudo de uma língua não é apenas o estudo de certas regras gramaticais, de certos conceitos frios que nós encontramos numa gramática ou num dicionário. Não. A língua também reflete a alma de um povo. Então, considerar certos elementos característicos de uma língua significa entender de fato aquilo que aquele povo quis transmitir naquelas palavras. A primeira dessas línguas é o hebraico. O testemunho mais antigo que nós temos de escrita hebraica remonta ao século X a.C., o calendário de Gezer. Quando nós ensinamos hebraico para os alunos, chama muito a atenção algumas características da língua hebraica. Não apenas um alfabeto completamente distinto do nosso, também isso, são letras muito bonitas de serem desenhadas, alguns acham até bastante difícil. Mas, diferente de nós, que escrevemos da esquerda para a direita, o hebraico se escreve e se lê, evidentemente, da direita para a esquerda. E é uma língua relativamente pobre. É uma língua que conta com aproximadamente 5.500 palavras, nada pouco, talvez um pouco mais que isso. Para vocês terem uma ideia do quanto ela é pobre de recursos, o dicionário Ruais da língua portuguesa conta com 193.274 verbetes. 193.000. Enquanto a língua hebraica, 5.500 aproximadamente palavras. Então, percebam que é uma língua de fato pobre de recursos. No século VI a.C., essa língua que era falada no território de Israel começa a ser deixada de lado. E por quê?
porque chegam os dominadores estrangeiros, que passam a impor uma nova língua, e essa nova língua era o aramaico. Uma forma de se manter a unidade do império, desses grandes impérios, era impor uma única língua. Assim, Israel foi incorporando esta nova língua, a língua do dominador, e a sua língua mãe foi sendo deixada cada vez mais de lado. O hebraico foi sendo deixado de lado na linguagem falada, mas é importante considerar que no culto, sempre o hebraico teve o seu lugar garantido. Na medida em que o tempo vai passando e o povo vai se distanciando do hebraico, funcionava mais ou menos como aquilo que acontece hoje quando nós, por exemplo, participamos de uma missa em latim. Nós sabemos o que está acontecendo, entendemos mais ou menos o rito, mas não conseguimos entender aquilo que está sendo dito. Assim também era a celebração na sinagoga, por exemplo, no tempo de Jesus. Se lia a leitura em língua hebraica, mas depois era necessário que alguém traduzisse para o aramaico, que era a língua falada pelas pessoas. A língua hebraica deixou de ser falada por 16 séculos. No século XVIII, agora, é que um grupo de pensadores judeus alimentou esse desejo de resgatar o hebraico como uma língua falada. E isso de fato aconteceu em 1890, quando foi criado o Comitê da Língua Judaica, sob a coordenação de de um importante judeu chamado Ben Yehuda. Ali eles de fato retomaram o estudo da língua hebraica, também atualizaram esta língua. Muitas palavras foram incorporadas ao vocabulário. Afinal de contas, o mundo evoluiu, certos conceitos precisavam ser inventados em língua hebraica. Então, a partir de então, é que a língua voltou a ser falada novamente. E hoje, ela é a língua falada no território de Israel. A segunda língua que aparecerá na Sagrada Escritura é o aramaico. O aramaico, ele abarca um grupo de dialetos semitas que tem um certo parentesco com o hebraico. As inscrições aramaicas mais antigas datam do século X a.C., na Síria, portanto ali próximo do território de Israel. O Império Assírio, no século VIII a.C., assumirá o aramaico como língua oficial, a língua franca da época, e vai acabar impondo esta língua para todos os territórios conquistados. E é assim que essa língua entra com força em Israel, suplantando gradativamente a língua hebraica. É provável que houvesse uma variante na Galileia, no século I, de aramaico, e era esta língua, era esse dialeto aramaico que era falado por Jesus no seu tempo. Nós temos determinadas passagens de Daniel e também de Esdras que são escritas em aramaico. Além disso, encontramos outras palavras soltas, até no Novo Testamento, como, por exemplo, aquelas clássicas palavras de Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, Talita, cum, efatá. São todas palavras aramaicas que acabaram incorporadas no texto evangélico. E, por fim, a última língua bíblica é o grego. Quando nós pensamos em grego, nós devemos pensar no modo como esta língua se espalhou na antiguidade. No ano 333 a.C., Alexandre Magno funda um grande império que passou a controlar boa parte daquela região ao redor do mar Mediterrâneo, mas seu reino se estendia até a China, a Índia, um reino com uma dimensão vastíssima. E, obviamente, Alexandre Magno também entendia que, se ele quisesse dominar esses territórios, a maneira talvez mais eficaz de fazê-lo seria impondo a língua e a cultura gregas. E é assim que esta língua passa a se difundir por todo o mundo antigo. É óbvio que a língua grega, espalhada por Alexandre Magno e incorporada pelas nações, não é o grego clássico de Homero, não é esse grego dos filósofos ilustres. É um grego mais popular, eram os soldados que acabavam levando a língua, e esta língua se misturava com as línguas locais e dava origem àquilo que hoje nós chamamos de grego koiné. A palavra koiné significa vulgar, língua comum. É a língua do povo, era a língua que se falava.
Nesta língua koiné, nós encontramos, além dos textos do Novo Testamento, diversos outros testemunhos, como, por exemplo, listas de compras, cartas, contratos. Tudo isso era feito nesta língua falada pelas pessoas da época, o chamado dialeto koiné. E por que é importante considerar todas essas coisas? Porque, lamentavelmente, nós temos aquela tendência de achar que a Bíblia despencou do céu prontinha, encadernada, com folhas douradas nas nossas mãos. E, na verdade, não é assim que aconteceu. Como vocês percebem, existe um longo processo de transmissão do texto bíblico. E esta longa história determina, evidentemente, a própria compreensão que nós temos do texto bíblico. Quando consideramos essa longa trajetória do texto bíblico, nós precisamos considerar, primeira coisa, que os originais se perderam. Ou seja, aquilo que nós chamamos de autógrafos. Os textos, tal como eles saíram das mãos dos hagiógrafos, dos escritores sagrados, esses textos se perderam irremediavelmente. O que nós temos hoje são cópias e cópias de cópias. Para vocês terem uma ideia do emaranhado que chegou até nós, somente do Novo Testamento, nós temos aproximadamente 3.000 manuscritos antigos do Novo Testamento. E quando pensamos em manuscritos antigos, nós pensamos inclusive em escritos que se utilizaram de materiais diferentes. Temos papiros, temos pergaminhos. Papiro é esta fibra, não é? Esse papel feito de uma fibra vegetal, né, que sobretudo encontrada no Egito. Temos pergaminho, que é um couro tratado também especialmente para receber a escrita. Então precisamos considerar isso, né? Esse material, muitas vezes frágil, que se corrompe, que chegou até nós de maneira muito fragmentária. Alguns testemunhos são quase que de um tamanho de um selo, por exemplo, conservam muito pouco, o restante todo se perdeu. Então são 3.000 testemunhos só no caso do Novo Testamento. E aí é natural a gente se perguntar a respeito da forma como esse texto era transmitida. Hoje nós temos a imprensa, não é? Então, um livro, eu consigo fazer centenas, milhares de cópias de uma mesma obra. Mas antigamente a coisa não era assim. Os livros eram todos manuscritos. E, obviamente, quando a gente vai escrever um texto, vai copiar um texto de um outro, ou então alguém está ditando para nós, pode acontecer certos equívocos, não é? Então, era o que acontecia. Às vezes, num manuscrito, um certo copista não entendia direito a palavra e escrevia uma palavra equivocada. Às vezes, por distração, ele repetia o mesmo versículo, omitia um trecho da escritura. Às vezes, ele incluía certas anotações que estavam na margem do manuscrito, ele pensava que aquilo era texto bíblico e acabava introduzindo no meio do seu manuscrito. Então, são erros que eventualmente eram acidentais. Mas também havia, inclusive, aqueles copistas que intencionalmente mudavam o texto bíblico. Por exemplo, quando encontravam por uma palavra que era não muito usual, eles a substituíam por um sinônimo. Ou então, havia aqueles copistas que, por razões de escrúpulo, por exemplo, acabavam mudando certos vocábulos ou certas expressões do texto bíblico para deixar o texto bíblico um pouco mais palatável para os leitores. Então, são também erros, nesse caso, não erros acidentais, mas erros intencionais. Vejam que, ao longo dos tempos, essas cópias chegaram até nós. E cópias foram sendo feitas através dessas cópias que já continham erros. Então, o primeiro trabalho da ciência bíblica é determinar qual manuscrito ou quais manuscritos seriam mais fidedignos, seriam capazes de melhor exprimir aquilo que o autor sagrado quis nos dizer. Dessa forma, a ciência bíblica é uma ciência extremamente instigante, porque ainda hoje há muita coisa a ser descoberta e há muita coisa a ser pesquisada. Hoje nós fizemos apenas um apanhado bem geral a respeito do texto bíblico, para nós localizarmos isto que nós temos nas mãos como literatura. Nos outros encontros, nós falaremos de outras questões que nos ajudarão a ler com mais proveito o texto bíblico.
Fiquem com Deus.